Estamos aí para mais um programa aí, hoje na presença do Danilo Trevisan, né? Jovem, músico, cientista político, servidor público e outras lideranças aí. E para a gente falar sobre liberdade econômica, né? Porque ele tem uma visão um pouco mais libertária, né, do ponto de vista econômico, depois ele vai explicar isso sobre o Livres, e falamos sobre jornada 6x1 e, dando na medida do possível, também falar de um projeto que ele tem colocado muito, que é a educação musical como instrumento de inclusão, que eu achei interessante, é uma pauta boa, e pela experiência também dele ter sido candidato a vereador, está entre os mais votados aí. Tá? Essa paixão por política foi aumentando, era meu Netflix, ficar ouvindo essas coisas, assistindo. Tem um amigo Neto, que também a gente cresceu junto nessa vibe. E aí eu falei, por que não fazer uma faculdade? Fiz um bacharel de ciência política, fiz gestão, depois fiz neurociência por conta do tema do autismo. Agora, quanto ao Livres, o que acontece? O estudo de ciência política, ele te dá uma visão mais neutra. Então, você entra para um lado mais científico, sai um pouco da emoção e fica na razão. Eu participei de várias associações, vários grupos, inclusive fui do MBL, fui de outros lugares, mas o Livres eu achei ele mais sensato, bastante material, tem até um caderno de políticas públicas que é para ser implementado nas cidades, eles te dão essa assessoria, eu fui candidato a vereador e eu tinha essa base deles, olha, a gente tem aqui uma assessoria, se você ganhar, para a gente tentar implementar, deu certo em algumas cidades, então a gente tem alguns políticos, por exemplo, aqui em Porto, o mais conhecido que a gente vai ter que é o Alex Manente, que é deputado federal, teve uma votação bem expressiva em Porto Ferreira, e ele é um líder Livres assim como eu. Então, a gente, até quando ele veio aqui em Porto Ferreira, a gente se encontrou, eu fiz campanha para ele, por achar que ele era primeiro do ranking, o ranking dos políticos, e acabou trazendo até bastante retorno para Porto Ferreira. Então, quem se interessar, digita aí Eu Sou Livres, vocês vão ver bastante conteúdo, você pode se cadastrar, você entra no grupo do WhatsApp, é bem bacana. Então, eu queria que você falasse assim, sobre a visão de quem defende a liberdade econômica e essa discussão da jornada. A proposta que a Érica colocou, de ser uma PEC, ela não é nova, a gente já tem uma PEC bem mais antiga, de mesmo teor, conseguiu coletar as assinaturas, mas não teve essa repercussão. Ela conseguiu essa repercussão. Mas, na minha visão, é muito de modo... É um marketing, porque a gente não precisaria nem de uma PEC para isso, porque a Constituição, ela limita a gente... Você não pode aumentar, mas diminuir você pode através de um projeto de lei simples, você pode colocar. Só que a PEC, ela movimenta mais, você colhe assinaturas, passa pelo Congresso, 171 assinaturas, toda aquela coisa, depois vai para o Senado. Então, ela conseguiu esse marketing, mas até o impacto econômico disso, que é uma coisa que ela mesma não conseguiu explicar. O que acontece? Eu sou a favor do fim da jornada 6x1. E eu acho difícil achar uma pessoa que não é a favor. Acho que todo mundo quer. A gente sabe que aqui em Porto Ferreira, você sai de casa, em 10 minutos você está no trabalho. Mas se você pegar cidades maiores, se você pegar no extremo, que é São Paulo, você sai 5 horas da manhã e você chega 9 horas da noite. Então, todo esse tempo, ele vai te cansar. A gente não tem uma boa mobilidade urbana, a gente tem toda essa dificuldade que faz a jornada 6x1 ser realmente insustentável. Agora, se a gente for pensar em liberdade econômica, a nossa CLT, quando ela foi criada, a intenção dela era auxiliar analfabetos, pessoas que não tinham recurso de pensar muitas vezes por si próprio, que precisavam de uma defesa, que eram muito explorados. Se a gente for pensar até em Karl Marx e tudo mais, funcionou. A CLT veio, ela ajudou, ela melhorou. Hoje o trabalhador ele é cheio de direitos, até o empreendedor ele sente algumas dificuldades na quantidade de direito que tem, porém é uma coisa que já hoje se tem como insustentável, mesmo porque a gente é um dos países que mais tributa em cima do serviço, da folha de pagamento. Se pensar, a gente tem o dobro do México e todos os países em desenvolvimento como o Brasil, nós somos o país que tem mais tributo. Então, se a CLT funcionasse, os brasileiros não iam, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa fazer mão de obra. Seria o contrário, eles viriam para cá, porque seria um sistema que está funcionando. Então, a gente tem um país que onera muito quem paga, quem contrata, e não entrega esse dinheiro para o trabalhador. Você pega, por exemplo, alguns setores, a gente pode até pensar nesse 6x1, que seria grandes empresas, fábricas e tal, mas quando você traz isso para o varejo, você pega, por exemplo, escolas, você pega as escolas particulares ou de outros segmentos, como que você vai fazer um professor? Porque a proposta dela é o 4x3. Essa é a proposta dela.
É do 6 por 1 para 4 por 3, não é pelo 5 por 2. Então, como que você vai ter 2 professores? Quando a gente fez a taxação das compras internacionais, da Shopee, AliExpress, qual que era a proposta? Tem que taxar e as empresas vão arcar com isso e não vai afetar o consumidor. Claro que não. Quem paga essa taxa hoje somos nós. Foi repassado. Então, como você vai repassar numa escola, por exemplo, particular, que você já paga bastante, e você vai ter que contratar o dobro de professores para poder dar essa aula, uma farmácia ou varejo em geral. Então, é lógico que não foi feito um estudo de impacto econômico em cima disso. Então, a liberdade, ao meu ver, seria muito parecida com, por exemplo, os Estados Unidos. Lá você ganha por hora trabalhada. Você faz o contrato, você e o dono da empresa, do jeito que vocês acertaram. Eu vou trabalhar 2 dias, vou trabalhar 3, vou trabalhar tantas horas, vou depois do almoço, eu venho só no sábado. Vocês acertam. Aqui não. Aqui, mesmo que você queira fazer isso, você pende por informal, ou como acontece na grande maioria, e que eu acho que vai acontecer se isso passar. Lembra da PEC das empregadas domésticas? A intenção, linda. Pô, você coloca, garante os direitos. O que aconteceu? Não mudou a realidade. Ou foram para a informalidade, ou eu trabalho no Sebrae, sou agente Sebrae. Então, o que a gente tem de doméstica que montou a MEI para poder trabalhar e continua, a única coisa que aconteceu foi que ela agora paga essa MEI, ela está fora da CLT, ela não entrou, e ela vai por conta de risco. O empreendedor, eu vejo muito isso lá. Ele quer contratar, ele quer crescer, mas não compensa. Porque o que ele paga para quem recebe é pouco, mas para ele é muito. Então, o tanto de tributação que ele tem me dá a impressão, e eu acho que para todos nós, que o próprio governo quer que ele saia da CLT e vai para a PJ. Quando ele for para a PJ, que é o que eu vejo assustadoramente acontecer, é o cara tem a empresa, ele põe todos os funcionários dele, monta uma MEI e vem trabalhar para ele. Aí não tem 6 por 1, não tem nada, não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem vínculo nenhum com o empregado dele, porque acaba passando por uma prestação de serviço. Por exemplo, os músicos mesmo, que é outra área minha, só existe PJ. Todos os músicos são PJ. Para poder prestar serviço, não vai poder colocar, processar o patrão, vai poder, a hora que se sentir que pode descartar, descarta, sem nenhum problema. É claro, né, a gente tem o vínculo trabalhista que ele pode gerar, quantidade de horas que ele trabalha, ainda existe tudo isso. Não, e você só pode terceirizar, aí que o pessoal entende, né? Não pode ter chefia, não pode receber ordem, tem que usar o próprio instrumento, não pode ser o do patrão. O problema maior é que muita gente está usando PJ sem saber a lei, na visão de um livre. Como que a gente pode evitar que ocorra vou dizer assim, esse tipo de situação que obriga um trabalhador a ficar, em média, 6 dias trabalhando, em média, com transporte, almoço, tudo, de 8 a 10 horas. Como que a gente resolveria essa situação 6 por 1? No mundo ideal, né, a gente resolveria realmente contratando mais. Mas eu volto a falar, o empreendedor, ele não vai conseguir contratar mais. Ele é muito onerado. A gente tem a elite do funcionalismo público, o nosso judiciário, eles são absurdos. Então, o que a gente precisa cobrar de tributo em cima do empreendedor e do consumo é muito alto. Então, ele não permite que a pessoa tenha 2 pessoas trabalhando. Vai para além dos direitos que o empregador reclama muito, mas vai para além disso. Ele paga, a gente sabe, é um salário mínimo, mas para ele é muito mais do que isso. Então, se a gente conseguir diminuir essa carga tributária em cima da folha de pagamento, ele vai contratar mais, consegue fazer, porque o empregador, ele sabe que o empregado descansado, ele vai render mais. Ele vai render mais, só que ele não tem condições de contratar outro. Ele vai ter que repassar isso, porque ele não tem de onde tirar. Acho que a grande realidade é assim. Lógico que a gente está falando do varejo em geral, que é a maioria, não das grandes fábricas. Acho que ali seria mais fácil de trabalhar. Mas no varejo em geral seria isso. Então, se a gente conseguir ter um país com menos tributação e poder dar mais liberdade, por exemplo, você pega até de capacitação, um brasileiro, a produtividade de um trabalhador brasileiro é 1/4 de um americano. Então, é outra dificuldade que a gente tem. Precisa de 4, o americano rende 4 vezes mais lá. Então, a gente precisaria de 4 pessoas para fazer o trabalho de um americano aqui. Então, a gente tem que vir do berço, a gente tem que começar a ter uma visão de... a educação de base, ela não pode ser assim, a gente vai pegar e você vai decorar, o seu objetivo até o fim do ensino médio é passar no vestibular. Quanto mais a gente tem um pessoal que pensa menos, a gente consegue escravizar mais. Então, eu vejo até minha experiência como
de candidato a vereador, você vê uma sociedade bem despreparada, que quando você senta e fala de política pública, fala de projeto, aquilo para o cara parece um papo chato. Agora, em outros países, a discussão sobre política é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece nos bares, até no entretenimento. Isso no Brasil, falou de política, religião, é papo bravo, para com essa conversa, não há esse diálogo, e parece que há esse fomento de, isso aí não é coisa para conversar. Digo assim, não vai funcionar na canetada. Simplesmente, é bem parecido com o que eu falasse, olha, realmente o salário mínimo ele é baixo, a gente vai subir o salário mínimo agora para R$3.000. E eu colocar um projeto de lei na Câmara e falar, quero o salário mínimo a R$3.000, que eu acho que assim ele vai conseguir pagar as contas de casa, suas necessidades, estudar, tudo. Perfeito. Mas e na prática? Vai funcionar? Só pela canetada? Esse é o problema. Você tem que criar um meio para isso funcionar. Mas é por isso que vão ganhar no Congresso. Eu não... É que ela não colocou a contrapartida. Não. É que, na verdade, é por isso que eu falo para ela jogou, pôs o bode na praça, na sala. Eu acho que ela pois, na verdade, foi incentivo do rapaz, né? Vamos pegar a história, né, Paulo? Sim. O rapaz lançou um movimento. Esse movimento cresceu tanto que ele foi eleito vereador e explodiu. Por quê? Porque ele colocou a ideia. Daí ela aproveitando disso, porque já existia uma discussão lá atrás. Porque uma parte significativa dos trabalhadores já trabalham 5x2. De carteira assinada, acredita que esteja em torno de 50%. É o serviço público. Não, mas se você pegar a escola mesmo, é 5x2. Tá? Muitas indústrias, 5x2. Aquelas indústrias que não trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano. Entendeu? Por quê? Porque mesmo com o industrial, abrir a empresa mais um dia já era custo. Olha só, lógico, que nem para a escola, eu acho que seria melhor 4 dias de aulas com mais horas por dia. Para a pessoa ter mais tempo no final de semana. Porque ele economizaria com transporte, reduziria vários custos para os pais, tudo, mas a criança fica... Só que teria que ser uniforme por toda a sociedade. Seria a semana 4x3. Porque isso aumenta a produtividade. Mas você acha que o trabalhador... Vamos lá. Vamos para 4x3, que é a ideia dela. Vamos lá. A pessoa vai ter 3 dias de folga, ou 2. Ela, com o salário que é possível pagar hoje, com o poder de compra que tem, ela vai ficar 3 dias descansando? Eu acredito que não. A maioria não. Tanto é que a gente vê enfermeiro, médico, tudo trabalha muito mais do que é permitido por lei. Porque engana. Reduz a jornada e eles continuam trabalhando. Mas isso depende de cada um. A única coisa é que eu defendo que a sociedade deve regular. Quem tiver 2 empregos trabalhando mais que 44 horas, ele que pague todo o sistema de saúde dele público. Não, porque ele usa. Mas aí é uma discussão muito grande. Porque o grande problema é essa pessoa que trabalha demais, ela onera a sociedade. Sim, mas essa educação e essa consciência, se você tem um salário que aumenta o seu poder de compra, que te faz ser possível você ficar em casa e cuidando da sua saúde, cuidando da sua educação, da sua família, aí tudo bem. Agora, se você não proporcionar isso para a pessoa, ou se você, vamos resolver, vai trabalhar, mas vai ter uma diminuição de salário, como que vai compensar isso aí? Porque eu acho que o caminho que seria o ideal parece o mais difícil. Então, realmente, o governo agora vai cortar custos. Por exemplo, a gente tem a PEC anti-privilégio. Isso aí não dá repercussão. De você tirar privilégio de deputado, de senador, do judiciário, que é o mais caro do mundo. Essa PEC não anda. Ela seria um início para a ópera. Então, você conseguiu diminuir a tributação, o quanto que a gente tem de privilégio do setor, da elite do funcionalismo público, do judiciário. Você tem ali uma ressalva para poder onerar menos quem contrata e dar mais qualidade e poder de compra para quem é empregado, aí você começa a andar no... É o que você falou, jogar o bode e agora precisa das soluções. Uma solução que eu vejo seria a PEC anti-privilégio, que é do deputado Kim Kataguiri. Essa PEC é uma coisa assim que, por mais que ele seja um dos influenciadores maiores do mundo, ela não anda, ela não tem discussão. Eu tenho acompanhado, né? O grande problema é a questão que tem que mudar várias coisas na Constituição antes dela, por causa do direito adquirido. Sim. Eu não posso reduzir pela legislação brasileira. Então, eu sempre dou o exemplo do mundinho nosso. Isso que eu ia falar. Se a gente pegar daqui... Vamos pegar um mundinho nosso. Porque é o seguinte, se a gente não consegue mudar Porto Ferreira, que tem, vamos chutar, 200 pessoas hiperprivilegiadas, mas
50, 60 na Portoprev, já, né, recebendo Uhum. aposentadoria, e mais umas 100 pessoas na prefeitura. Vamos dar 200. O único jeito de reduzir os salários dele pela lei, você sabe como que é? É o prefeito não ganhar mais. É simples. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Sim. Você concorda? É o único jeito. É o único jeito legal. Pois é. Mas daí o que acontece? Alguém. Por quê? Daí você trabalhar no serviço público. Você vai contrariar essas 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão estar trabalhando lá. Você, como prefeito, gostaria que tivesse 100 pessoas, você sabe quais são e que posições que elas estão na prefeitura, remando contra você? Pois é. Não, por isso que eu estou dizendo. Olha como é difícil. Então, são 100 pessoas então, que não entraram ontem, né? E tem um monte de coisa. Daí, então, se a gente não consegue resolver em Porto Ferreira, imagine. Pois Por isso que a solução a gente tem que ser lentamente. Só que esse processo lento, ele é discutido. Que nem eu acredito que essa PEC 6x1 pode ser aprovada? Pode. Bem menos do que a Érica Hilton, né, propôs, e que vai avançar um pouco. O quanto que vai avançar vai depender do Congresso. Porque o Congresso vai fazer as contas, vai chegar os números, quantos trabalhadores vão ser afetados, tal. Daí eles vão falar, olha, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acredito que é isso. Como aconteceu com as outras? Até que eu falo, foi um marketing que foi feito, não precisava ser uma PEC, bastava um projeto de lei. Porém, foi um marketing feito para dar essa repercussão. Para ela atingiu o objetivo que talvez ela nem esperava tudo isso. Ela foi lá, pôs uma ideia e fez a PEC e deu toda essa repercussão. A gente tem uma PEC bem parecida que não deu repercussão nenhuma. Coletou as assinaturas e ficou parada, está lá parada. Ela poderia, inclusive, pedir a relatoria dessa PEC e dar continuidade nela. Ela fez uma nova. Então, vamos pelo que foi de bom. É o que você falou. Se colocou algo na mesa, e ó, como soluciona isso? Só aprovar não dá. Na canetada não vai resolver. Então, como soluciona? Aí que eu falo, aí é a esperança, agora é hora de pressionar o deputado, é hora de pressionar o seu senador, para que a gente consiga tirar esses privilégios. Que apesar de ter o direito adquirido, a gente consegue cortar vários pedaços na carne. Como a gente tem, hoje a gente tem até uma linha de deputados que eles cortam todos os seus privilégios. Inclusive não usa nem dinheiro público para fazer campanha. Os nossos bilhões, né, que são usados para fazer campanha. Há uma esperança de se usar isso para uma política boa, uma conscientização. É o que eu falo, a gente tem que vir da base, a gente tem que crescer com isso, começar a fomentar isso. Esse programa que vocês fazem aqui é uma coisa que eu acho super legal. Vocês falam de temas aqui, independente quanto vai dar de audiência, quanto vai dar de repercussão ou não, vocês vêm aqui, vocês trazem políticos, trazem empresários, trazem pessoas que vão trazer uma qualidade para quem está ouvindo, de fazer o cara, poxa, eu nunca ouvi uma conversa dessa. Então, esse fomento é o que a gente fazia até há um tempo atrás com música. Eu tinha um professor de música que ele me atraiu com música, e chegava lá e falava de vida. Ele falava, você tem que ser politizado, você tem que ser independente, você tem que pensar no seu futuro. Então, toda forma de educação que a gente tiver disponível, ela tem que ser fomentada. A gente fala, às vezes, de cultura como entretenimento, e não é. Cultura é educação. É o meio de você trazer a pessoa para te ouvir. Então, eu acho que isso é uma coisa que é a hora de pressionar, de fazer, e de quem tem argumento poder falar, para a gente ver se muda alguma coisa, porque a nossa realidade atual, na canetada, não muda. É preciso de uma estrutura. Tudo na caneta não funciona. Você fala, por exemplo, no nosso município. A gente tem mais ou menos uns 6 anos de atraso aqui em Porto Ferreira em relação ao governo federal, em termos de lei, por exemplo, a lei de liberdade econômica. Aqui em Porto Ferreira, se você vai montar uma MEI, você precisa de uma série de alvarás. Você precisa de pesquisa prévia, você precisa de alvará de vigilância. Se você, por exemplo, eu moro lá no Jardim Esperança e eu quero bordar, porque eu já tenho 60 anos, eu vou bordar e vender uns tapetinhos. Eu vou lá na Casa do Empreendedor, eu não posso, porque eu não vou passar na pesquisa prévia porque não tem a blitz. Se você falar, eu vou fazer aqui, eu faço puff, vai entrar como fabricação. A lei de zoneamento nossa, vocês devem conhecer, ela limita muito, tudo é residencial, tudo não pode. E a gente trata uma MEI, que é o pequeno, que é o caseiro, como se ele fosse uma grande fábrica. Então, se a gente regulamentar a lei de liberdade econômica, que já existe desde 2019, você classifica as atividades de baixo risco, baixo impacto de vizinhança. Automaticamente não precisa da prefeitura. Você faz no seu celular, você tem uma MEI, você assina o termo de responsabilidade, caiu o teto na minha cabeça.
Você assinou digitalmente isso, não é mais a prefeitura. Quando a prefeitura entra, eu falei que ia fazer PUF e chegou lá, tinha uma fábrica, uma marcenaria. Aí o poder público entra, olha, você gera impacto de vizinhança, você não está dentro dessa classificação de baixo risco. Você pode se adequar ou você vai ter que ir para outro lugar para poder desenvolver sua atividade lá. A gente daria mais liberdade para as pessoas trabalharem, montar somente como o próprio Sebrae indica que tem que ser feito. Então, tem bastante coisa no tema da liberdade que a gente precisa começar a pôr em prática aqui, e disso a gente vai gerando outros temas. É isso. Eu fiquei muito, assim, entusiasmado e preocupado com a sua visão da prefeitura. Primeiro, tem que lutar para isso. Então, eu quero que você se incentive a passar o máximo de informações, porque a liberdade econômica existe, em parte. Só precisa todos os municípios e todos os munícipes saberem como que funciona para se adequar. E é preciso uma regulamentação, é preciso passar pela Câmara, tudo bonitinho, para a gente poder fazer valer aqui. Eu achei importante essa parte aí, eu acho que tem que seguir à frente. Essa conversa vai voltar outras vezes aqui. E o importante, eu falo, de ter jovem como vocês entrando na política com essa visão. Não deu para a gente falar sobre inclusão, mas eu vejo que você tem. Então, o quanto é importante os jovens, e a gente teve nessa eleição, né, um grande número de pessoas que entraram para ser candidatos pela primeira vez, são novos, não só de idade, mas inclusive de mentalidade, que estão mais preparados para as demandas do século XXI. Então, e tanto é que foram bem votados. Se você pegar um grupo desses jovens, né, alguns foram eleitos, a gente tem lá quem foi eleito jovem, independente de você gostar ou não, mas tem uns 4 ou 5 ali de idade. Essa linha do Matheus, por exemplo, apesar dele ter 19 anos, mas ele já é uma pessoa que ele está no meio, ele faz gestão pública, administração pública, né? Então, essa cultura de falar assim, olha, eu vou contratar um vereador, mas ele tem que saber o que ele está fazendo. Aquela coisa que eu falava, assim, por melhor que seja o padeiro, eu não vou chamar ele para fazer o projeto da minha casa, o teto vai cair na cabeça. Então, eu vejo, pelo menos, está melhorando essa visão de, eu vou votar porque é meu parente, porque é meu vizinho, e está precisando. É esse jeito de se dar o voto, né? Não, mas e aí, quais são os seus projetos? Mas você estudou para isso? Então, eu acho que essa linha seria muito interessante a gente ter. E aí a gente já tem algumas coisas nesse sentido. Eu acho que o Felipe também é um cara bem preparado. Assim, você vê que tem uma boa bagagem, tal, e você e outros, né? Que seria importante. E a gente divulgar o máximo de coisa. Neto, precisamos mesmo mudar a lei de zoneamento em nossa cidade. Parabéns, Danilo, meu querido, uma nova força política em Porto Ferreira. Bom, como a gente já extrapolou um pouquinho do tempo, né, e tinha uma matemática que é de meu interesse, que é a questão da inclusão e a música, mas foi proposital, Danilo, é para você voltar, só que na volta da inclusão você tem que vir com os instrumentos e tem que dar uma palhinha ao vivo. Legal, né?